Boa noite, queridos companheiros, uma noite abençoada de domingo, é o que nós todos desejamos para todos vós. Aqui estamos para o nosso terceiro estudo sobre o suicídio na ótica espírita. Claro, quando nós não pomos no título que é na ótica espírita, porque entendemos que, sendo nós espíritos, para nós a única forma de estudar estas matérias é um bocadinho como fazemos, ir buscar um pouquinho de conhecimento à parte da ciência, não é? Muito pouco, não é esse o objetivo deste estudo, e depois fundamentarmos na filosofia espírita. E eu convido a todos para uma prece de harmonização e uma prece de abertura, convidando a todos encarnados e desencarnados que se encontrem connosco e que vieram também para este estudo, que levem o seu pensamento ao mais alto, que fechem os seus olhos, se assim o entenderem. E vamos imaginar uma luz forte e maravilhosa do nosso amado Pai Celestial a envolver-nos a todos que aqui estamos para aprender mais, a todos que aqui estamos com determinação na nossa própria evolução, nossa evolução no bem, nossa evolução na paz. Estamos determinados na nossa cura, estamos determinados num caminho de luz que queremos percorrer para nosso bem e para bem de todos aqueles que se encontram connosco. E assim, amados irmãos, elevemos então, como eu dizia, o nosso pensamento ao mais alto, imaginemos esta luz maravilhosa à nossa volta, à volta da nossa casa, à volta do nosso país, à volta do mundo. E para lá do mundo, imaginemos uma luz brilhante e maravilhosa que nos ampara, que nos aconchega, que nos protege. E imaginemos o nosso amado Mestre Jesus, de braços abertos, envolvido em luz, para nos abraçar a todos, para nos aconchegar, para nos consolar e fortificar na caminhada que temos pela frente. E sintamos essa alegria, sintamos a leveza e a paz no coração, a tranquilidade na mente. E assim alinhados com Ele, que nos disse, quando esteve entre nós: onde estiverem dois ou mais em meu nome, eu estarei no meio deles. E sempre está. E assim, queridos irmãos, respiremos profundamente e voltemos então para o nosso estudo, agradecendo com gratidão no coração e muita alegria a luz derramada sobre nós. E fiquem connosco hoje e sempre, que assim seja com a vossa graça. E assim, queridos companheiros, hoje não é dia de Evangelho no Lar, mas eu não podia deixar de falar no Evangelho hoje, logo no início, porque nós hoje vamos falar e continuar a falar nas razões do suicídio. E nós, no último domingo, que foi o segundo estudo sobre esta matéria, nós enumerámos uma série de razões que poderiam levar ao suicídio, algumas delas conscientes, outras inconscientes, e dissemos que iríamos analisar um pouquinho mais cada uma destas razões. Vamos analisar um pouquinho mais, mas continua a ser uma análise subtil, porque só cada uma destas questões dava realmente um estudo sistematizado, não é? Nós no último dia tivemos a refletir sobre os problemas morais. Os problemas morais não só em termos da ciência, mas também da ciência, da ética, da filosofia comum, mas também na ótica espírita, daria um estudo sistematizado. E nós, não é esse o nosso objetivo, é só linkarmos ou fazermos pequenas pontes entre as razões do suicídio, algumas delas, enquadrarmos para ficarmos todos mais alerta, para podermos ajudar melhor aqueles que estão à nossa volta, para termos mais informação, não só a nível do mundo em que estamos, mas também a nível da filosofia espírita e do conhecimento que nos é dado pelos nossos irmãos da espiritualidade. E assim sendo, nós hoje vamos falar sobre a depressão.
E a depressão é um flagelo do nosso século, não é? Está considerada como uma das principais causas de suicídio. E só aqui nós vamos ver que há imensas causas para a depressão. Mas antes disso, vamos abrir o nosso Evangelho, quem o tiver ao pé, porque hoje não estavam preparados para falar sobre o Evangelho. Quem o tiver consigo e queira abrir, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E Bem-aventurados os aflitos começa no item 14, que se intitula O Suicídio e a Loucura. E engloba o item 14 até ao item 17. Nós hoje vamos debruçar-nos sobre o item 16, contudo, o item 15 é uma introdução muito interessante, assim como o 14. De qualquer forma, nós hoje vamos nos debruçar sobre o item 16, que tem mais a ver com aquilo que nós vamos falar hoje, e nós hoje vamos falar de alguma forma, e vocês vão ficar chocados com o que eu vou dizer, mas está no Evangelho, e se nós refletirmos um bocadinho, nós vamos até perceber porquê. Nós hoje vamos falar sobre a depressão e sobre a covardia moral. E já vamos perceber porquê. Então diz-nos o item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estimulantes do suicídio. Parem a dúvida sobre o futuro, ideias materialistas. A dúvida sobre o futuro é falta de fé, falta de conhecimento, falta de estudo, falta de perspectiva, não é? As ideias materialistas é muito mais, não é? É a fundamentação de um mundo finito, de um mundo que começa com o nascimento e acaba com regra geral. E são estas as principais e as palavras mais estimulantes deste flagelo que é o suicídio. Então, diz-nos aqui a espiritualidade que elas produzem estas palavras, a covardia moral. E quando se vê homens de ciência apoiarem-se sobre a autoridade do seu saber, esforçando-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar após a morte, não é induzi-los a concluir que se são infelizes o melhor que têm a fazer é se matarem? Eles poderiam dizer para desviá-los disto? Que compensação lhes poderiam oferecer? Que esperança lhes poderiam dar? Nada, além do nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heroico, a única perspectiva, mais vale atirar-se nele imediatamente do que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, por conseguinte, o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. É o vazio, é o desespero, é a falta de perspectiva, como se disse, no futuro. É a falta de coragem perante uma parede, não é? Porque, imaginemos, é difícil nós imaginarmos que o futuro não é eterno, porque nós aprendemos, estudamos, aprendemos a provar e a comprovar todas estas situações, e quando temos dúvidas, a espiritualidade vem e diz-nos, ou por um livro, ou por uma intuição, ou por uma psicografia, de que esse facto não é assim, não é real, de que essa ideia está distorcida e é enganosa. Mas imaginemos que nós não temos este conhecimento. Dentro de todas as dificuldades que é o mundo materialista, não estaríamos nós também em desespero? Se calhar sim, não é? E se ouvíssemos os homens da ciência, considerados os grandes sábios da nossa humanidade, dizerem estas palavras? Se calhar dar-lhe-íamos razão, não é? Com a ideia de suicídio e aqueles que dele se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade.
Com o Espiritismo, a visão da vida se transforma, pois a dúvida não é mais permitida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência, a resignação que afastam muito naturalmente a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. E, portanto, neste item 16 do Evangelho, nós começamos com uma perspectiva mais densa, com a covardia moral, e acabamos com a esperança que nos traz a coragem moral. E este ponto, num item pequeno, para muitos que aqui estão, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que num item pequeno nós temos toda a condensação entre o limite e o desespero da covardia moral, a esperança e a fé da coragem moral. E estas coisas têm que ser partilhadas, não porque nós achemos que estamos mais certos que os outros, não. Há muitas filosofias, há muitas formas de estar na vida que têm também a certeza da vida eterna, que também têm a certeza do processo de vida para além da vida e que também a vêm provar, não é? E onde, nesses países onde estas filosofias e onde estas formas de estar na vida existem, o número de suicídios é menor, porque eles sabem, não é? Então, por que não falarmos sobre estas questões para alertar, para convidar ao estudo, para convidar à vida, para prevenir a vida, para prevenir males maiores? E esse é o incentivo. O incentivo deste estudo é exatamente a prevenção. A prevenção pelo conhecimento, a prevenção pelo estudo, a prevenção pela disciplina que temos que impor a nós mesmos. Para quê? Para atingirmos a coragem moral, para atingirmos a vida com a vida que já existe, mas tê-la nas nossas mãos com definição, com vontade, com saber e com determinação, porque tudo o resto nós já temos no mundo materialista, não é? Portanto, o que nós precisamos ter é luz, é fé, é coragem, é alegria para vencer todos os obstáculos que a vida nos vai colocando, porque assim nós também entendemos que também os pedimos de alguma forma ou que os decidimos através da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. E deixemos agora o Evangelho para entender melhor a questão do desgosto da vida no Livro dos Espíritos. Na questão 943, pergunta Kardec ao Espírito da Verdade: de onde provém o desgosto da vida, que se apodera de alguns indivíduos? Quem tiver a versão da Verdade e Luz, está na 516, página 516, a questão 943. E dizia eu, pergunta Allan Kardec à espiritualidade: de onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E responde-lhe a espiritualidade: efeito de ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Reparem, que nos leva à reflexão da ociosidade. Todos nós, nesta vida material, corremos muito. Todos nós trabalhamos muito. Todos nós estamos muito ocupados. E poderíamos perguntar assim: ociosidade como? Se eu estou tão ocupado, se eu passo a vida a correr. E aqui temos que fazer assim um alinhamento dentro de nós mesmos. E não só em relação a estas matérias, mas em relação à nossa forma de estar na vida. Há momentos em que não é possível, há picos na nossa vida, claro que sim, mas há momentos em que isso é possível. Ociosidade no sentido do trabalho dedicado aos outros, ociosidade no sentido da ação direta do bem na prática. Esse trabalho faz toda a diferença.
Porque o trabalho que nós trabalhamos de forma mecânica nas nossas profissões, e nem todos, graças, lhes damos, têm esta atitude perante o trabalho, não é? Já não têm esta atitude perante o trabalho, mas a grande maioria ainda tem esta atitude mecânica perante o trabalho. Nós vamos a correr para o trabalho, no trabalho andamos a correr e saímos a correr para ir para casa. E no meio de tudo isto, passamos um dia inteiro a correr. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós não tivemos no agora momento nenhum, tivemos sempre no a seguir, sempre no a seguir, sempre no a seguir, e deitamos-nos no a seguir para dormirmos as horas que precisamos para acordarmos no a seguir no dia seguinte. O que é que nós estamos a fazer à nossa mente? O que é que nós estamos a fazer à nossa vida? O que é que legado nós estamos a deixar? E o que é que estamos realmente a viver? E, portanto, quando se fala aqui em efeito de ociosidade, tem a ver com isto. Tem a ver que nós não vivenciamos o dia na sua expressão, que nós não empregamos tempo do nosso dia no bem aos outros, à comunidade, ou até no bem a nós mesmos. Dedicar um tempo a uma meditação sincera, a uma yoga, a um estudo, que seja um estudo salutar, que nos abra as portas da mente ao bem, à fé, à coragem e à vida. Para aquele que exerce as suas faculdades com um fim útil, de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida passa mais rapidamente. Suporta-se as vicissitudes com tanta mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo com vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. E aqui está exatamente a resposta, não é? Foi aquilo que nós falámos, mais uma vez, paciência e resignação, mais uma vez, voltando para nós mesmos e mais uma vez, fazendo o exercício de nos amarmos, de nos sentirmos e de estarmos cada vez mais perto de nós mesmos. Ora bem, agora vamos lá ver o que é que quer dizer a palavra depressão em termos etimológicos. Qual é a origem da palavra depressão? E a palavra depressão vem do latim, que quer dizer depressio. E depressio divide-se em duas palavras. Que quer dizer, tem um significado descendente ou de quebra, e é uma palavra indo-europeia. E depois précio, que é pressão. E, portanto, é uma pressão para baixo. Isto assim, traduzindo literalmente a expressão da palavra. E, portanto, depressão é um transtorno psíquico e começou esta palavra a ser utilizada no século XIX, nos primeiros tratados de psicologia. E o que é um transtorno? Um transtorno é algo que condiciona o papel vital do indivíduo, porque o afeta no seu conjunto, em tudo aquilo que o manifesta. Onde é que se origina a depressão? Na nossa visão espírita, todas as nossas doenças têm como origem o espírito, neste caso, a alma. E embora seja controversa a utilização de espírito ou de alma, nas fundamentações consultadas fica claro que espírito diz respeito à nossa essência enquanto desencarnados, alma é esse mesmo espírito enquanto está protegido no invólucro carnal. E, portanto, nós aqui, se falarmos em alma, está correto. Se falarmos em espírito, também. Mas, se calhar, está mais correto quando nos referimos à alma, porque este conceito tem a ver, de facto, com os locais distintos onde o espírito atua, não é? Se na erraticidade, se no mundo encarnado. E, portanto, nós podemos ver, já pela etimologia da palavra, que a palavra depressão é muito nociva. A depressão é silenciosa e ela requer de todos os que estão à volta muita atenção. Na maior parte dos casos, na grande maioria dos casos, só é detectada a depressão quando a pessoa já está com sintomas muito graves da doença. E a depressão, e portanto, o tratamento tem que ser sempre um tratamento, normalmente, nestes casos mais extremos, um tratamento equilibrado entre o tratamento tradicional e o tratamento espiritual.
e deverá ter sempre tratamento espiritual. Porquê? Por aquilo que nós já referimos, porque nós entendemos que todos os tratamentos ou todas as doenças do corpo físico têm a sua origem no corpo espiritual. E, portanto, elas vão se plasmando no corpo físico, mais ou menos consoante a nossa depuração de espírito ou de alma, porque estamos encarnados, se assim o quiserem. E é para ser expurgado, uma coisa expurgada, uma coisa para sair e para ser limpa. E, portanto, essa situação de cura, digamos assim, terá que ser feita normalmente a duas velocidades, pela medicina alopática ou homeopática, se assim o entenderem, e pela medicina espiritual. A depressão pode ter origem em inúmeros pensamentos inferiores, como o ódio, o rancor, e aqui no rancor nós vamos pôr a questão exatamente oposta, que é o perdão. Nós vivemos num mundo que não perdoa, vivemos num mundo que as pessoas até fazem uma certa gala em não perdoar, não é? Ainda. E estamos a viver com pensamentos da Idade Média, estamos ainda a viver com pensamentos muito grotescos, que não mudaram muito. E esses pensamentos, esse rancor, essa falta de perdão, que nos origina depois a tristeza, que nos leva, então, como dizia a etimologia da palavra, para baixo, não é? Que nos deprime, que a pessoa pode sentir-se deprimida sem estar em depressão. O termo é o mesmo, normalmente a pessoa que tem uma depressão está deprimida, mas nós podemos ter picos de quebra, normal, e muitas vezes utilizamos o termo estou deprimida, sem termos uma depressão, ok? Portanto, vamos aqui esclarecer também estas coisas. E este tipo de pensamentos inferiores, o que é que vão fazer? Vão de facto trazer-nos a vibração muito para baixo e vão-nos criar ligações fluídicas de baixa vibração negativa que vai automaticamente sintonizar com quem? Com espíritos que têm o mesmo tipo de vibração e que muitas vezes estão ligados a nós por processos do passado, por situações do passado, e que assim que sentem a nossa vibração mais baixa, sintonizam connosco e ajudam-nos ainda a ir mais para baixo, levando muitas vezes a desfechos muito complicados. Portanto, os sintomas mais comuns da depressão, em termos físicos, podem ser também mentais, mas em termos físicos podem ser mudança de apetite, perda de peso, mudança de apetite, comer mais, ganho de peso, vontade de chorar sem nenhuma razão aparente, sensações de que se vai morrer, ou seja, o medo da morte e toda a sensação que pode daí advir, e o sentimento de vazio, e aqui o vazio lá está, a falta de ocupação em trabalhos do bem, em sentir dentro de si toda esta ligação ao ser humano. E, portanto, podemos concluir que as causas da depressão são variadíssimas e que aqui não cabe nós estarmos agora a enumerá-las todas. As causas espirituais da depressão também são bastante variadas. Podem ser transgressões cometidas nesta ou noutra vida, e lá está a tal sintonia com outros seres que, entretanto, nos vão perseguindo ou não, e que podem, assim, identificar-nos. Os usos abusivos de substâncias tóxicas podem abrir campos de influência negativa também e causar alterações neurocognitivas. Atitudes desonestas ou criminosas podem constituir-se grandes fatores de culpa e represália, por isso é que a culpa também é o não nos perdoarmos a nós mesmos, sentirmos culpados, quebra o nosso padrão vibratório, portanto há uma sintonia energética automática. E então como é que nós podemos curar a depressão através do espiritismo? Deveremos, como já falámos, ter sempre em equilíbrio os dois tipos de tratamento, claro que sim, porque há diferentes graus de depressão e eles são muitas vezes são prejudiciais a nível neurológico, não é? E, portanto, devemos ter esse cuidado, mas também devemos utilizar o conhecimento que já temos das curas espirituais, e elas são quais? Basicamente assentes na nossa reforma íntima, basicamente assentes na nossa evolução pessoal, no reconhecermos em nós mesmos que nós não somos perfeitos, neste mundo não há pessoas perfeitas na sua grande maioria e que nós estamos a todos aqui para aprender a sermos seres melhores e a evoluir. E estudando,
estas questões da alma, estas questões do espírito. Inicia-se normalmente com atendimento num centro espírita, num grupo de estudos, onde os nossos irmãos vão orientando para as áreas de atividade mais adequadas. Sim, atividades que temos normalmente que fazer e que cumprir se quisermos, porque é no serviço ao outro e por o bem em ação que nós vamos buscar a nossa maior cura. Palestras edificantes para estudarmos, para ouvirmos, e não só, porque nas palestras os salões costumam estar com grandes entidades, grandes em termos de quantidade, costumam ter bastantes quantidades de protetores, são os protetores do próprio grupo de estudos, o protetor da casa, irmãos que ali vão propositadamente para promover estas aberturas conscienciais, e portanto é necessário ir às palestras, para além de aprendermos um pouco mais, de estudarmos um pouco mais, também somos beneficiados com as curas, com as águas fluidificadas, com os passes e até com as cirurgias espirituais que ocorrem em termos de palestras. E, portanto, o melhor remédio para a depressão é o estudo contínuo do Evangelho e a mudança prática do comportamento de forma a promover a nossa evolução ou o nosso avanço evolutivo. E assim, queridos companheiros, eu desejo a todos uma noite abençoada, muito haveria para dizer, mas o tempo é pequenino e curto. Que Deus vos abençoe a todos e que a luz do Pai Maior fique no coração de cada um de vós. Amanhã cá vos esperamos, não é? Para o Evangelho no Lar, que é a outra cura, a constância do Evangelho do Lar, às 21 horas de Portugal. E a hora avançou e, portanto, será às 18, às 17, 18, 19, 20, às 18 horas de Brasília. Tive que fazer contas. A hora mudou.